muita gente aconteceu isso. Eu me dei conta um dia que eu fui pra praia e não queria tirar a camisa. Uau. E quando eu tirava a camisa e me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Então comecei a me sentir mal com aquilo. E meus exames todos, glicose lá em cima, chegando perto de um pré-diabético, colesterol lá em cima. E não era só questão estética, né? Minha saúde estava indo pro buraco. Você passa um tempão na academia, compra um monte de suplementos, só que os músculos não aparecem? Ou você é sedentário e acha que um corpo com músculos está totalmente fora da sua realidade? Fica ligado, porque a gente vai mostrar que ganhar músculos não é algo impossível, não. E a gente vai aproveitar e vai tirar todas as suas dúvidas sobre ganho muscular aqui no Conexão Viva Bem. Para falar sobre esse assunto, eu vou bater um papo com o jornalista Léo Bianchi, que pratica musculação há uns 10 anos, e também com o head coach da Athlete, Alan Menache, preparador físico do Gabriel Medina e de muitos outros atletas. Bem-vindos. Prazer ter vocês aqui. Obrigado, Mari. Prazer é nosso. Ô, Léo, conta uma coisa pra gente. Desde 2021 você vem aí compartilhando, inclusive nas redes sociais, uma grande transformação no teu corpo. O que te motivou? Como é que foi? Quais foram os seus desafios nesse período? Queria que você contasse um pouquinho. A pandemia me atrapalhou muito, porque eu sempre treinei, mas nunca treinei aliado à alimentação. Então a nutrição mudou muito a minha vida, de acompanhar exatamente o que eu estava comendo, calcular macro. Parece besteira isso, falar, isso é coisa de papo chato. Mas quando você pesa a comida, separa os alimentos, faz um cálculo, e é uma ciência, né? E aí mudou. Então eu deixei durante a pandemia a nutrição de lado e as academias fecharam. Eu não sou tanto do aeróbico. Então para correr, os parques também fecharam, mas correr no meio da rua nunca foi algo que me deu prazer. E aí eu simplesmente abandonei a academia e a alimentação. Tava comendo hambúrguer, sorvete, pizza todos os dias, sem fazer exercício. E eu bati 114 quilos. Meu peso sempre foi 98, 97, então ganhei muito peso. Em quanto tempo isso durante a pandemia? Em 2020, um ano. Em um ano? Um ano e meio, talvez. Que foi a realidade de muita gente, né? Com muita gente aconteceu isso. Eu me dei conta um dia que eu fui pra praia e não queria tirar a camisa. Uau. E quando eu tirava a camisa e me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Então comecei a me sentir mal com aquilo. E meus exames todos, glicose lá em cima, chegando perto de um pré-diabético, colesterol lá em cima. E não era só questão estética, né? Minha saúde estava indo pro buraco, porque eu realmente... Testosterona foi lá embaixo, fiz exames, eu comendo tudo errado. Então, assim, eu tava mal. Eu falei, não, eu preciso mudar, ainda dá tempo. Engraçado, por que a testosterona tem a ver com isso? Tem a ver também com autoestima, vocês acham? Ou pode afetar? A testosterona ela é alimentada pelos teus hábitos, né? Então se você treina, se você se alimenta bem, se você tem uma boa noite de sono, certamente você vai ter uma liberação maior do teu GH durante a noite de sono, uma recuperação melhor. Consequentemente, no treino você vai render mais e vai ganhar mais massa muscular, se esse for o objetivo. Então tem tudo a ver. Se você não come direito, ingere muita gordura, muito carboidrato, pouca proteína, não treina, então quer dizer, você passa a ter também tua parte emocional afetada, né, como o Léo falou. E isso com certeza prejudica a nossa produção endógena de testosterona e acaba afetando, não tem jeito. E aí você começou a compartilhar também essa mudança que você começou a fazer nas redes sociais. Compartilhar nas redes sociais é interessante, né? Porque acaba inspirando as pessoas. Totalmente. E acaba também te motivando a seguir adiante, né? Porque você estabelece um compromisso. Cara, agora eu compartilhei, agora eu não posso desistir, não posso parar. Né? Era uma pressão que eu tinha. Porque eu migrei, eu trabalhei muito tempo no esporte, então fazendo reportagens lá na TV Globo com futebol, e migrei para o esporte eletrônico, que é um hobby que acabou tornando profissão. Então hoje eu trabalho com um público muito mais jovem, que joga videogame e que tem uma rotina mais sedentária, mas não significa que você fica horas no videogame, no computador, que você precisa ser uma pessoa sedentária. Então eu também quis compartilhar isso para essa nova geração, que, você pode jogar videogame, mas você não precisa ser aquele cara que fica o dia inteiro sentado e não faz nada além do jogo. Então foi muito legal ver o feedback da molecada e também de algumas pessoas mais velhas que se encontravam na mesma situação que eu. Poxa, eu também tenho 30 e poucos anos, ganhei muito peso durante a pandemia, acho que não vou conseguir perder peso. Eu falei, cara, dá. Mas eu fiz uma mudança radical, assim, de rotina. E isso que eu acho que foi fundamental. Cortei os excessos de pizza, hambúrguer, fritura, bebida. Eu fiquei xiita, assim, 8 meses sem colocar uma gota de álcool. Quer dizer, eu parei de beber, que eu não sou muito fã de álcool, mas o álcool ali atrapalha demais, muito assim. É um passo para trás. Então, não tem cervejinha fim de semana, não tem um golinho de vinho. E nesse processo, eu falei, bom, pelo menos nos 6 primeiros meses, eu quero estipular algumas metas de obedecer à minha dieta. Então, não tinha um chocolatinho, não tinha uma bolachinha,
Porque não tinha absolutamente nada que não estava na minha dieta. Então, assim, por conta disso também eu me forço a fazer mais exercícios para poder aumentar o meu gasto calórico ao longo do dia e isso me permitir comer. Então eu posso comer uma pizza, mas no dia da pizza eu sei que eu vou extrapolar, porque é muita gordura, muito carboidrato, então eu vou correr um pouco mais, vou fazer um treino um pouco mais longo aqui, então eu aprendi a balancear isso e aí as coisas funcionam. Estratégia de compensação, né? Exatamente. Para ganhar massa muscular. Massa muscular e massa magra é a mesma coisa, Alan? É a mesma coisa, a gente divide em 2 setores, né? Massa magra, massa gorda. Simples. A gordura é a nossa massa gorda e a gente precisa de gordura, a gente precisa da gordura numa quantidade ali específica, tanto homens como mulheres. Faz parte até para a produção hormonal, né? Exato, que a gente faz falando. parte do nosso metabolismo, então é muito importante. É claro, a gordura em excesso faz mal e a massa muscular em déficit também faz mal, porque a gente precisa ter massa muscular para manter nossa postura, a gente precisa ter massa muscular para realizar nossas atividades da vida diária, para realizar os nossos esportes ou, enfim, aquilo que as pessoas gostam de fazer no dia a dia. E a massa muscular é importante, principalmente para a longevidade, para a qualidade de vida. A gente percebe que as pessoas, quando começam a ficar mais velhas, principalmente após os 55, 60 anos, a queda, a diminuição da massa muscular, principalmente em pessoas que não praticam atividade física ou musculação, ela é muito importante. Galerinha do videogame, todo mundo que está em casa aí assistindo, saiba da importância que é você praticar uma atividade de treinamento, seja a musculação, seja o treinamento funcional, que vai fazer com que você possa estimular o teu corpo a produzir, né, um corpo mais bem posturado, massa muscular nos locais certos, principalmente na região dos membros inferiores, glúteos e o que a gente chama de core. O core é a região mais importante do corpo, Mariana. A gente tem um treinamento que começa justamente a fortalecer do centro para as extremidades, que começa a fortalecer o core. O core emana energia para as extremidades, para as pernas e para os braços. Ô, Léo, e como é que você se sente hoje se olhando no espelho? Me sinto como, sei lá, um atleta, um super-homem, assim. Porque eu tô com 37 anos e eu já sempre treinei. Mas hoje eu tenho a melhor condição física da minha vida, assim, disparado. Percentual de gordura na casa de 8, 9%. Caramba, meu. Tá bem, é difícil manter, mas difícil. assim, você tem que manter o foco. E eu tô muito feliz, assim. Não sei por quanto tempo eu vou conseguir manter, espero que para sempre. Porque depende muito da motivação, né? Do quanto você se olha no espelho e tá bem. E o verão te ajuda muito isso. Mas agora começa a chover, começa a ficar mais frio, você vai querer dar uma beliscada. E o corpo não sabe se é verão, se é inverno. Se você comer errado, você perde definição. E acho que o treino, ele é muito bom para você fazer o fortalecimento, mas quando você chega num nível de 8%, 9% de gordura, que você começa a ver as veias, que você vê um resultado bonito, você quer melhorar... Pele fina. Pele fina? Pele fina. A pele vai afinando, isso faz uma diferença. A pele vai afinando? Sim. Por quê? Eu não sabia disso. Porque a gente tem embaixo da nossa pele, tem a gente gordura. tem um tecido facial e a gordura. E a gordura, se você tem 15, 20, 25%, dependendo da quantidade de gordura que você tem no corpo, você tem uma camada que é mais grossa. Né? Pega uma pessoa um pouco mais cheinha, você vai apertar a barriga dela, você faz assim. Agora pega o Léo ali, se for apertar a pele dele, você faz assim, você puxa e faz plac, plac. Fica fininho. Né? Então fica fininha. Então a tua gordura subcutânea, ela faz toda a diferença para você ver os músculos mais aparentes. Em comparação também com a gordura visceral. Né? O cara que está mais gordinho, que tem uma circunferência abdominal mais avantajada, digamos assim, ele também, além da gordura subcutânea, ele tem uma gordura entre os órgãos que é muito nociva à saúde. Diria que faz muito mais mal essa gordura visceral, que a gente diz, do que a gordura subcutânea. Então é muito mais difícil de perder. Eu tô vendo que você tem um biotipo que a gente chama de mais endomorfo, né? É estranho, né? Um nome estranho, mas é o cara um pouco mais sarado, um pouco mais ali, que é eu ganho bem peso distribuído, com muita facilidade. bem distribuído. Então você deve ter também uma característica de mesomorfia. Né? O que é mesomorfia? A mesomorfia é aquele biotipo que é o cara mais roliço, difícil de perder massa gorda, difícil de ficar mais fininho, né? O cara treina, corre, faz 1 hora de corrida todo dia e o cara tem dificuldade de perder. E tem o ectomorfo. Né? O ectomorfo é um magrão, alto, longilíneo, né? Você parece ter mais uma característica de ectomorfia. Engano bem, né? Então, quer dizer, o ectomorfo tem dificuldade de ganhar massa magra, o cara puxa ferro pra caramba e não ganha, não cresce,
cara se alimenta bem, tem dificuldade, enfim. Então os biotipos, eles têm muito a ver com aquilo que você consegue conquistar na tua rotina de treinamento e alimentação. Tem que considerar tudo isso, né? Tem que ter no preparo do equilíbrio. treino, né? Exato. Enfim, na rotina também. Exato, é isso aí. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho como funciona o ganho muscular, que tal a gente derrubar alguns mitos sobre esse assunto? Olha que tem um montão, viu? Vamos lá, exercício aeróbico faz perder massa muscular? Depende da quantidade que você faz. Se você faz muito exercício aeróbico, maratonista, por exemplo, ele por natureza tem que ser magro, tem que ter pouco peso, pouca massa para carregar. E se o cara corre 1 hora, 1h30, 2 horas, naturalmente, se ele não tem uma alimentação muito balanceada e controlada, ele vai perder um pouco de massa muscular sim. Se eu quero ganhar massa muscular, eu tenho que maneirar nos treinos aeróbios de longa duração. Mas isso não quer dizer que eu tenho que deixar de fazer. O treino aeróbio faz muito bem. Né? Ele oxigena o teu corpo, ele oxigena o teu cérebro, ele te dá, sabe, um bem-estar, ele libera hormônios como dopamina, serotonina, endorfina, te faz muito bem. Então você precisa do treino aeróbio para ter o equilíbrio, desenvolver o condicionamento cardiovascular. Por exemplo, eu perdi 16 quilos na balança, foram mais de 20 de gordura, e isso em 9 meses. E eu fazendo praticamente nada de aeróbico, muito pouco. É? Então assim, era muito foco na musculação, intensidade na musculação, força, e depois treino leve a moderado, meia hora de esteira ali, sem fazer muita força para não perder também massa muscular. E aí como o treino era muito forte, ali eu já queimava gordura, então eu não ficava horas correndo. Até porque eu também não gosto, né? Eu já sou o contrário, eu prefiro passar horas correndo do que ficar lá treinando pesado. Agora, falando em carga, vamos esclarecer. É preciso que a carga dos aparelhos seja super pesada para de fato ganhar músculo? Olha, eu vou só pontuar uma coisa que é importante. A gente, na nossa metodologia de trabalho, que é o treinamento funcional, a gente faz treinamento com pesos, mas é baseado muito mais no peso livre, halteres, barras, dumbbells, anilhas, e no peso do corpo do que nas máquinas guiadas. Isso por um conceito muito simples. A máquina guiada, ela geralmente é muito boa para musculação, para ganho de massa, mas ela isola o segmento corporal. A gente precisa ter função. E para ter função, eu preciso, primeiro, trabalhar muito mais em pé do que sentado ou deitado. Eu preciso envolver o meu corpo todo nas atividades para que hajam contrações, né, acontecendo em vários músculos ao mesmo tempo. Movimento integrado, né? Exato, movimento integrado. É um outro conceito, eu não vou treinar e fazer peito, costas, bíceps, tríceps, eu vou puxar, empurrar e agachar. Eu vou saltar, eu vou correr, eu vou girar, eu vou me locomover, eu vou carregar um peso de baixo para cima no eixo transversal. Que é o que você vai precisar fazer na vida, né? É o que você precisa fazer todo dia. Quando você pega um negócio embaixo e vai levar em cima numa prateleira, quando você vai pegar teu filho no chão e vai trazer no colo, pô, fura o pneu, você tem que trocar um pneu, você tem que empurrar o carro, sei lá, qualquer coisa que aconteça, você usa o corpo todo. Então essa progressão ela vem com trabalhos de potência, velocidade, trabalhos de mobilidade, a força do core, que é desenvolvida de formas muito diferentes, força mais estática, isométrica, força mais dinâmica, força explosiva. Então todas essas questões que, por exemplo, eu uso com o Gabriel Medina para treiná-lo para surfar as melhores ondas do mundo, eu uso com os meus clientes que estão 2 vezes por semana na minha academia e vão jogar tênis, vão correr, vão pedalar, vão surfar, vão lutar. Então é uma questão que traz função, que traz mais independência. Por outro lado, para o idoso, eu trabalho com muitas pessoas acima dos 60 anos, chamo os caras de idoso, eu vou apanhar amanhã na academia. Mas, os jovenzinhos, os jovens que ainda têm aí 50 anos pela frente. Exato. Então, essa galera, ela precisa desenvolver função, porque vai ficar mais velho, você vai perder capacidade física, cognitiva, e quanto mais você usa o teu corpo como um todo, mais independência você tem, mais longevidade esportiva você vai ter, mais capacidade de brincar com os teus netos, de fazer atividades da vida diária, de fazer qualquer atividade com os teus amigos, você vai ter. Autonomia, né? Autonomia. A gente precisa disso. Independência. Você já ouviu falar em sarcopenia? Provavelmente não, né? Mas eu explico. Esse é o nome dado à perda de massa muscular conforme a gente vai ficando mais velho. E é a principal responsável por acidentes envolvendo quedas de idosos. É importante ressaltar que a sarcopenia não é uma doença, mas sim uma consequência de um processo natural que começa ali pelos 40 a 50 anos.
Outros sintomas físicos da idade também incluem a diminuição de água no corpo e também de produção de hormônios. Apesar de ser algo natural, alguns fatores também vão influenciar na perda de massa muscular ao longo dos anos, como o estilo de vida, a qualidade da alimentação e a quantidade de vezes que você faz atividade física. Ou seja, como todo mundo já sabe, os nossos hábitos de hoje vão influenciar o que vai acontecer com a gente lá na frente. Isso não vale só para idosos, viu? Jovens e adultos também estão nesse meio. Isso porque a perda de massa muscular já acontece lá nos 20 anos, mas de uma forma bem mais devagar. Isso explica porque é mais difícil de ver os resultados da academia a partir de uma certa idade. Geralmente, os resultados aparecem depois de 6 meses a 1 ano praticando atividade física. E esse tempo tende a só aumentar ao longo dos anos. Por outro lado, como a gente bem imaginava, perder o resultado torna-se cada vez mais fácil e mais rápido ao longo do tempo. Para se ter ideia, mesmo quando a gente é jovem, a gente precisa praticar atividade física constantemente. Isso porque basta pouco tempo de inatividade física para você voltar a estaca zero. Apenas 3 semanas sem exercício já é suficiente para você começar a perder massa muscular. Isso vai se acentuar ainda mais depois de 3 meses sem fazer nada. Eu, no caso, devo estar sem músculos já. Flácida. O segredo, então, é praticar atividades físicas por toda a vida. Isso vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável e também vai diminuir os efeitos da sarcopenia lá na frente. No caso dos idosos, especialmente, o ideal é fazer musculação, mas com alguns cuidados. Isso porque com a idade a gente vai ficando mais frágil. Então, o acompanhamento médico é essencial. Assim, é garantia que os exercícios trarão benefícios, mas sem o risco de lesões. Agora vamos falar sobre suplementos. Você toma suplementos? Conta pra gente. E vocês acham que é só possível ganhar músculo tomando suplemento? Não, mas no planejamento nutricional eu estou consumindo 300 gramas de proteína. Se eu fosse comer apenas carne, seria muita carne, o processo digestivo seria um pouco mais complicado. Então o whey protein me ajuda nisso. É rápido, é líquido, eu consigo bater o meu macro de proteína com whey, também junto com creatina, ajuda. Mas não é só o suplemento que... Tem outras vitaminas, outros complementos ali dentro da sua alimentação que você precisa de comida, a fibra, que você não vai encontrar num suplemento só. Não existe suplemento milagroso, é uma composição de tudo aquilo que você vai ingerir ao longo do dia. Mas eu acho que assim, o whey, por exemplo, para quem está num processo de ganho muscular é fundamental. Sim. Eu digo o seguinte, você toma... qual que é a carga de treino que você tem ao longo da tua semana? Você tem uma carga de treina 2 vezes por semana, 1 hora? Se você tiver uma boa alimentação, você não precisa de suplemento. Agora, se você tem, como o Léo, quer ficar grande, quer ficar forte, quer se sentir bem, quer ter massa muscular, diminuir percentual de gordura e tem uma carga de treino maior, tem muitas horas de treino ao longo da semana, o suplemento ele se faz necessário. Por exemplo, tem muita gente que faz jejum intermitente que tem um corpo muito bem estruturado, né, que tem um corpo bonito, um corpo sarado. Então a alimentação ela é muito importante. Você distribuir a carga de treino que você tem ao longo da semana é fundamental, você entender qual é o gasto calórico, cada um de nós tem um gasto calórico específico, né? Então você entender qual é o teu gasto calórico para que você saiba quanto você precisa ingerir ao longo da semana em função do que você faz, isso é importante. Geralmente as pessoas que treinam muito, geralmente fazem uso de um whey protein, às vezes eu quero ganhar massa muscular, tomo um pouco de creatina por tempo programado, enfim. Hoje a ciência está aí, a gente tem produtos maravilhosos, então pode usar? Pode, mas com consciência, geralmente com o auxílio do nutricionista ou do médico ou do nutrólogo, enfim, tem que ter acompanhamento, isso é muito importante. O que não é legal é você achar que precisa de alguma coisa, ir na farmácia, ir na loja lá de suplemento, comprar alguma coisa que você viu que teu amigo toma e sair tomando também. Isso não é bom, porque pode te fazer mal. E sono? Descanso. Qual é o papel do sono e do descanso para ganho de massa muscular? Fundamental. É durante o sono, Mariana, que a gente libera o principal hormônio que faz o nosso corpo funcionar como um todo, que é o GH. Né? Na hora do sono profundo, quando a gente consegue dormir ali 2, 3 horas, a gente tem aquele sono que a gente chama de REM, né? Que é o Rapid Eye Movement. Então, sono REM, né? O sono REM. Então, esse momento do sono é aquele momento que você está ali pode cair uma panela do teu lado que você não acorda e você está produzindo, está liberando muito hormônio do crescimento. E isso é fundamental para a cicatrização muscular,
para você poder recompor, né, tudo aquilo que você gastou durante o dia. E assim, quem tem sono inquieto, quem acorda muito durante a noite, tem dificuldade de atingir esse sono profundo. E isso realmente prejudica o metabolismo, prejudica o anabolismo muscular e prejudica a qualidade de vida como um todo. E quando você estava acima do peso, você dormia pior? Nossa, eu quase não dormia. Eu virava as noites, às vezes, jogando Ronca. videogame, assistindo, roncava. Às vezes ficava jogando videogame, eu assistindo uma série, era 3, 4 horas da manhã eu estava acordado, e depois ia acordar 11 horas, meio-dia no outro dia. Uau. Jogava minhas atividades para tarde, porque eu tenho flexibilidade de horário, ia virando uma bola de neve. E agora eu acordo todo dia, eu não preciso nem colocar despertador. 7 horas da manhã eu desperto. Vou dormir umas 11h30, meia-noite, durmo 7 horas, para mim é o suficiente. Mas além do sono, o descanso também é importante. Que em outras oportunidades, quando eu estava sem o acompanhamento profissional, eu treinava muito, não digo nem em carga, mas em volume. Eu ficava muito tempo na academia, desgastava o músculo, no dia seguinte estava cansado, o corpo estava dizendo, descansa, e eu ia de novo. Então não dá tempo de fazer a recuperação. Então eu tenho as isso que você pausas. está falando, né, Léo, é tão fundamental, cara, a gente ouvir o nosso corpo, porque a gente acha que a gente estabelece, vou treinar 5 vezes por semana, só que às vezes você exagerou, até porque aconteceram outras coisas na sua vida, não é só o treino, né, teve Exato. questões emocionais, O estresse. briga, estresse, e aí o corpo tá falando, cara, para, aí você não para, e aí pode ter lesão nessa hora, né? Exato. Então respeitar essa escuta do corpo é muito fundamental. Né? Antes a gente ficava muito focado, né, em alimentação, treino e a parte do sono, do descanso. Só que a gente tem um quarto componente que hoje faz parte da vida de todo mundo, que é o estresse. Então são 4 pilares que você deve controlar ao longo do teu dia, da tua semana, da tua vida. Porque se você tem um desses 4 pontos em desajuste, ele vai prejudicar os outros 3. Se tá com estresse muito elevado, você libera muito cortisol, você fica drenado, você fica nervoso, você perde o foco, você corre um risco maior de se machucar durante uma sessão de treino, você não dorme direito, você come qualquer coisa, você tá estressado, você não tá nem aí pra comida. Então, qualquer um desses pontos é relevante para que a gente possa ter equilíbrio. Eu queria falar um pouquinho de tipo de treino, porque o Léo falou que ama musculação, né? Mas, por exemplo, quem não curte, como é que faz para ganhar massa? Sai da zona de conforto, muda teu hábito, né? Então eu prego muito isso todos os dias. Você tem que mudar hábitos. Se você não mudar os teus hábitos, não é o treinador, não é o nutricionista, não é o médico, não é teu amigo que vai mudar. Mas dá pra ganhar massa em casa, por exemplo? Treinando Dá em casa? pra ganhar massa em casa, sem dúvida. A gente faz exercícios com peso do corpo que geram bastante estímulo. Dependendo da pessoa, pega uma pessoa que não treina, você dá qualquer estímulo pra essa pessoa, em algumas semanas ela tá com o corpo diferente. Agora, você pega um cara muito treinado, pega o Léo, tá acostumado a puxar ferro pesado, vai treinar em casa, você vai ter que fazer uma estratégia diferente com ele. Vou ter que pôr ele para saltar, vou ter que pôr ele para fazer outros tipos de exercício, né, e usar algumas ferramentas ali que a gente tem em casa, como uma cadeira para subir e descer, mudar o ritmo de execução de certos exercícios, isso é muito importante. Então, quando eu entendo do processo, eu consigo adaptar o treinamento mesmo para alguém treinado que treina em casa. É mais difícil? É mais difícil, o cara tá treinado, tá acostumado com o estímulo. Então você tem que mudar a estratégia. Assim, eu gosto de musculação, mas sendo bem sincero, tem dia que é chato. A repetição é chata. É a mesma rotina, embora a gente faça algumas variações de movimento, de estímulo, às vezes coloca uma isometria que dá um estímulo diferente, um ganho diferente. O que eu coloquei na minha cabeça muito é o psicológico de me desafiar. Então eu tenho uma competição interna comigo. Hoje, será que eu consigo fazer 1 ou 2 repetições a mais nesse supino? E se eu colocar 2,5 ou 5 quilos a mais? Quantas repetições eu tiro? Então eu fico nessa competição interna para eu poder me motivar. Porque se eu chegar todo dia na academia, putz, que chato, eu tenho que fazer 4 de 12, ou 15, 12, 10, 8, e é o mesmo peso, aí fica chato. Mas você criar essa competição com você mesmo, caramba, hoje eu consegui um pouquinho a mais. É interessante você falar Gostoso isso, né? E você trabalha com games, porque você faz um game contigo, né? O assunto do Conexão Viva Bem hoje é o ganho de massa muscular ou a hipertrofia. Vamos ver o que foi notícia sobre esse tema nos últimos tempos? Exercícios em cápsulas. Cientistas estão desenvolvendo pílulas que imitam os efeitos do exercício. Será que isso vai valer a pena, gente? Vocês usariam isso para deixar de treinar? Jamais. Nunca. Nunca diga A não ser que eu esteja no espaço sideral dentro de uma cápsula onde eu não consiga me mexer. E você, Léo?
Bom, Um diazinho, vai, gente, eu tô ficando na cama aqui, tá uma pílulazinha, fez o meu treino. Mas existe uma comprovação científica? Eu fiquei até curioso com isso, porque assim, como que esse cara vai ser um milagre? Não, né? Eu acho que a grande pílula mágica que a gente tem hoje em dia é o exercício. É o exercício. É o contrário, né? A pílula mágica, se existe uma pílula mágica, é a constância do exercício. Porque assim, às vezes, eu quero emagrecer rápido, o que eu mais vi no Instagram, as pessoas me perguntando, mas eu quero fazer isso em 30 dias. Não existe isso em 30 dias. Em 30 dias você vai ter esse resultado. E depois, quando você atinge 6 meses, você viu que 6 meses não são o suficiente, depois são 9 meses, e é a sua vida inteira para você construir isso. Para engordar, você engorda no dia a dia, você nem percebe. E aí que tá a armadilha. É aí que mora a armadilha, porque hoje a gente tem muita tecnologia, tem medicamentos ultramodernos que te ajudam a perder gordura, te ajudam a ganhar massa muscular. Isso falando dos que são dentro da medicina legal. Agora, tem os ilegais, né? Os esteroides anabolizantes, as anfetaminas. Então as pessoas hoje, elas preferem fazer aquilo que é fácil do que mudar o seu hábito de dentro para fora. Elas não querem mudança de hábito, elas querem resultado simplesmente. E isso faz mal, isso traz prejuízo à saúde, isso traz prejuízo para sua longevidade, vai te abreviar a vida. Tem um outro estudo que está mostrando que apenas 3 segundos de exercício por dia com resistência muscular aumenta a força dos músculos. Isso é verdade? Isso, a gente está falando aqui de sedentários. Dá para fazer isso? Assim, 3 segundos? Olha, Mariana, sedentário, qualquer coisa que ele faça, ele melhora, mas quanto você quer melhorar? Né? Qual é o resultado que você quer? Então, eu acho que a resposta está aí. O fato é, a gente consegue incluir pequenos espaços de tempo na nossa agenda com um exercício físico. Sim. E à medida que a gente vai ganhando confiança e vai sentindo o resultado, a gente vai naturalmente ter vontade de aumentar esse tempo. Exato. Existem protocolos de treinamento e métodos de treinamento de curtíssima duração e alta intensidade. Isso é comprovadamente, cientificamente comprovado que dá muitos resultados, né? Então hoje a gente tem treinos de 12 minutos, treinos de 4 minutos, treinos de 8 minutos. Dá resultado quando você é consistente e frequente. Não adianta você fazer hoje e fazer de novo semana que vem, e fazer de novo daqui 10 dias. Tem que fazer hoje, tem que fazer depois de amanhã, tem que fazer daqui 4 dias e tem que ser consistente, seja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então as pessoas precisam também entender a limitação que elas têm de tempo, condição de nutrição. E é legal olhar pessoas no Instagram que têm um corpo legal, que falam sobre isso, que estimulam, mas não tentar chegar, ou mirar, ou seguir a mesma rotina. Vive aquilo que você pode. Você está falando, você tem 30 minutos para treinar? Treine esses 30 minutos. Você encontra maneiras de treinar bem em 30 minutos, você não precisa ficar 1h30 na academia. Eu acho que é isso, né? O papo aqui estava muito bom, né? É um papo sobre massa muscular, sobre hipertrofia, sobre estética de uma certa maneira, mas é muito mais que isso. É uma forma de deixar o corpo preparado para a gente viver mais e mais feliz, que é o que importa na vida. Queria muito agradecer vocês por essa companhia aqui, foi demais conversar. Obrigado. Parabéns pelos resultados, siga firme aí. Valeu, gente. Obrigadão. Qual?